E aí, pessoal do Instagram, tudo bem? Como esse vídeo também vai para o YouTube, para o Facebook, estão dando oi para todo mundo. Eu estou ao vivo aqui pelo Instagram. Então, para quem não sabe, esse aqui é um novo quadro na Nara Devachala chamado Momento Ayur Chai. Chai, para quem não sabe, é chá em hindi. Ayur significa vida. E momento é o momento que eu paro para tomar o meu chazinho do dia, onde eu vou dar aquela relaxada. E aí eu resolvi, todo momento que eu for fazer isso agora, eu tô tomando um chazinho de chá verde com hortelã aqui no camp avançado, no camp de inverno de Ayurveda aqui do nosso instituto. E aí de vez em quando eu vou vir trazer um videozinho bacana para vocês, conversar de 10, 15 minutinhos só para bater um papo. E o assunto que eu vim trazer hoje para vocês no Momento Ayur Chai é um assunto bem interessante que está rolando bastante nas mídias sociais, porque o Ayurveda cada vez cresce mais, né? E existe uma grande confusão também a questão de formação no Brasil, como cada pessoa se forma, o que é preciso e tudo mais. E aí eu vim trazer um pouquinho assim sobre o que é o profissional Ayurveda, porque também não existe uma variação, alguns chamam de Ayurvedista, que são os praticantes de Ayurveda. E existe muita confusão por uma pura falta de informação mesmo, né? Porque existem vários tipos de formação em Ayurveda, não existe um tipo só. Na Índia, eles desenvolveram a formação deles de acordo com a necessidade que aquela população teve. Então, durante muitos anos, o Ayurveda ele era ensinado no formato Gurukula, que é quando forma os Vaidyas tradicionais. O formato de Gurukula, para quem não sabe, são 7 anos e meio de formação, onde depois a pessoa se torna um Vaidya. Durante o revivalismo indiano, para quem não sabe, que é de 1902 em diante, até quando os ingleses saem da Índia, eles pegaram essa formação tradicional e adaptaram totalmente ao que é chamado hoje de BAMS, ou Bacharel in Ayurvedic Medicine and Surgery, que são os cursos superiores de Ayurveda, hoje, universitários. E na Índia também existe a formação que eles chamam de Paricharaka, que é o auxiliar de Panchakarma, ou como é chamado na Índia também de terapeuta. Aí começa a confusão total, porque o que eles chamam de terapeuta na Índia não tem absolutamente nada a ver do que nós chamamos de terapeuta aqui no Brasil. O que acontece no Brasil é que se desenvolveu uma nova profissão para quem vai trabalhar com a Ayurveda, que são chamados os terapeutas. Quando a Ayurveda entra no Brasil, na sua miscelânea, quando ele entra no Brasil, porque ele entra misturado, a gente não pode esquecer que o Ayurveda ele recebe influências de diversas coisas no mundo. Então ele recebe influência de várias religiões, como o budismo, o tantrismo, a própria tradição védica. Depois ele recebe muita influência da medicina árabe, ele recebe muita influência da medicina Siddha do sul da Índia, e no revivalismo indiano é muito claro a gente vê a influência enorme da biomedicina que consta até hoje nas universidades. Então isso são fatos. Tá? Então o que eu estou trazendo para vocês não é crítica, não é nada disso, eu só estou trazendo fatos para tentar esclarecer para vocês como é esse funcionamento. O que acontece é que quando o Ayurveda entra no Brasil, ele é encaixado dentro do que nós chamamos de terapias alternativas ou complementares ou terapias holísticas. Dessa forma, eles são todas essas técnicas que vêm de outros países quando entram no Brasil, ou até que são desenvolvidas no Brasil, elas são colocadas como uma terapia, elas são chamadas de terapia Ayurveda. E aí todo mundo recebe o título de terapeuta. É como se fosse um grande guarda-chuva onde várias coisas se encaixam. É assim que aconteceu com a Ayurveda no Brasil. E dessa forma, como qualquer outra profissão, ela se desenvolve de acordo com as necessidades que aquele povo possui, as necessidades que os próprios alunos possuem, e lentamente ele vai se desenvolvendo. Muita gente me pergunta, mas Eric, afinal de contas, qual é a definição de um terapeuta Ayurveda? O que o terapeuta Ayurveda faz? E aí eu respondo para vocês. Uma boa pergunta, porque se a gente tem uma profissão em desenvolvimento, é muito difícil a gente definir ainda, porque o nome já diz, a profissão está em desenvolvimento. Sendo assim, está sendo discutido todos esses pontos. Então, quando a gente vai falar desse assunto, a gente precisa estar inserido dentro desse contexto e entender todos os detalhes do desenvolvimento do que é chamado de terapeuta Ayurveda. Assim como eu, existem diversas outras pessoas no Brasil que estamos aí estudando, estamos inseridos dentro desse contexto há muitos anos. São 30 anos aproximadamente de desenvolvimento dessa profissão, coisa que a gente não pode esquecer. Então, por exemplo, quando rolou alguns meses atrás, a questão do projeto de lei do terapeuta Ayurveda,
a grande discussão era essa, né? Vamos fazer bacharelado, vamos fazer curso técnico, que eu acredito que até um dia possa ter no Brasil. Só que quando a gente desenvolve um novo projeto de lei, a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração são as pessoas que já trabalham na área. E as pessoas que já trabalham na área são pessoas que são classificadas como terapeuta. Então a primeira coisa que a gente faz é incluir essas pessoas. E depois a gente vai discutir outras questões que é do desenvolvimento natural de qualquer profissão. Ela começar aos poucos, ela se adequar às leis do país, e dentro das leis do país, como existe já o Ministério da Educação, quer dizer, não sei até quando, mas existe o Ministério da Educação, então eles já têm as próprias leis deles e a gente vai se adaptar às leis deles. Dentro do Ministério da Educação, como o próprio Naradeva já tem um curso de pós-graduação registrado no MEC, você pode fazer um curso como técnico, que é 1.100 e poucas horas, você pode ser tecnólogo, que é mais de 3.000 horas, e o bacharelado, que aí é muito mais tempo. Então eu acho que naturalmente o Ayurveda vai se desenvolver até chegar aí, naturalmente. O que acontece é que existe uma confusão do que é feito na Índia do que é feito no Brasil. Se eu for pegar e mostrar para vocês o que é feito nos Estados Unidos, vocês vão ver que é totalmente diferente do que é feito no Brasil e do que é feito na Índia. Veja, o tipo de ensino, quando ele se desenvolve, ele desenvolve para aquele país. Então, eu vou para a Índia direto, e é lógico, muita coisa que eu aprendo é normal, que é para a população indiana. Eu aprendo aquilo, agradeço, tento adaptar para nós aqui, de acordo com a alimentação, ervas e tudo mais. Isso tudo que eu estou falando para vocês é extremamente importante, sabe? E a gente não pode descartar toda essa parte desse desenvolvimento que já teve no Brasil. Então, a dica que eu dou é o seguinte: se você quer entender como é esse desenvolvimento e tudo mais, se junta, vai atrás de pessoas que já estão aí há décadas aí trabalhando com a Ayurveda, entender como que esse desenvolvimento naturalmente ele se faz, sabe? E tem vários outros pormenores que eu quero trazer em outros vídeos. Eu quero que vocês deixem um recadinho para mim aqui no Instagram, ou no Facebook, ou no YouTube, o que vocês acham desse novo formato de vídeo, onde eu pego um assunto e no momento meu de relax aqui, eu venho bater papo, eu só escrevi uns tópicozinhos para mim não esquecer nada, mas a minha ideia é bater esse papo mesmo com vocês. Chazinho verde para vocês, que eu amo, antioxidante, é ótimo para o organismo. Com hortelã para dar uma pachada no meu vata também, e dar uma resfriadinha, porque aqui hoje fez um pouquinho de calor, graças a Deus. E se você quiser ouvir mais sobre esse assunto, eu tô a fim de gravar uns vídeos mais detalhados sobre esse assunto e outros, bem bacana. Eu já tô com outro que eu vou fazer a qualquer momento, eu vou entrar numa live amanhã ou segunda-feira, onde eu vou falar o que é necessário para uma pessoa estudar Ayurveda, porque também tem agora no Brasil, não sei porquê, porque isso nunca aconteceu no nosso meio. Agora as pessoas estão com uma historinha de, para estudar Ayurveda você tem que ser nutricionista, para estudar Ayurveda você tem que ser médico, para estudar Ayurveda você tem que ser enfermeiro, para estudar Ayurveda você tem que ser, fisioterapeuta. Gente, se você é fisioterapeuta, se você é enfermeiro, se você é nutricionista, se você é médico, que bom para você. Quando você for estudar Ayurveda, você vai somar a esse conhecimento o Ayurveda e você vai se tornar um profissional super bacana. Ótimo. Mas para estudar Ayurveda você não precisa de nada disso. A Ayurveda é uma racionalidade que tem começo, meio e fim. O Ayurveda, você não precisa de nenhum outro curso para trabalhar com a Ayurveda. Agora, se você tiver outro curso e quiser se especializar mais ainda, beleza, também faz parte. O que a gente tem que entender é que a gente tem que cobrar, na verdade, dos nossos instrutores, dos nossos professores, uma melhoria dos nossos cursos. Assim como os alunos do Naradeva fazem, a gente sempre está melhorando. Por quê? O Ayurveda tem começo, meio e fim. Se você aprender o Ayurveda de forma bacana, tradicional, seguindo os textos adjacentes, com professores que estão sempre se renovando, vocês vão analisar que só o Ayurveda vai ser o suficiente realmente para que você possa desenvolver a sua profissão. Você não vai precisar de nenhuma outra profissão, tá? Se você quer saber, então vamos fazer assim, ó. Eu vou finalizar por aqui porque a minha ideia não é fazer vídeos grandes. Esse vídeo vai estar disponível em todas as nossas redes sociais. E se você gostou desse tipo de formato, quer saber mais sobre o assunto, tanto da profissão, o que é preciso para ter, faz assim, deixa aí suas perguntas no vídeo, dê ideias para nós, que aí eu vou pegando essas perguntas e vou aqui trocando ideia com vocês, vou gravando, vocês podem vir sempre aqui no meu perfil, dar uma olhadinha se tem coisa nova, porque eu vou entrar em ao vivo no momento que eu for tomar meu chá, eu vou aqui falar com vocês, e sempre pode rolar até uma receitinha de chá nova, que eu adoro fazer. Então, esse é o momento
Ayurchai, que é um momento que eu vou de vez em quando entrar aqui no Instagram para falar de um assunto, e hoje foi sobre a profissão Ayurveda, né? A diferença que tem do desenvolvimento do Ayurveda lá na Índia e do desenvolvimento que tem da profissão aqui no Brasil. Na Índia, você tem hoje, que é o BMS, que é chamado entre aspas porque não é um título oficial, tá? Eu só estou explicando por isso. Se alguém souber de algum link, me manda, porque eu não achei até hoje. Que é o bacharel em Ayurveda, e na Índia eles chamam de médico ayurvédico. Antigamente tinha os Vaidyas, que eram formados no sistema Gurukula, que infelizmente a partir da década de 90 não tem mais. E você tem os Paricharakas, que são os auxiliares de Panchakarma, que eu prefiro chamar dessa forma para não existir uma confusão de terapeuta lá e aqui. E aqui a gente tem só o terapeuta por enquanto. Eu acho que é natural daqui a um tempo a gente desenvolver outras modalidades, como o próprio Paricharaka, que eu acho que é legal, pessoas que só vão aplicar as terapias e auxiliar os terapeutas. Quem sabe ter um bacharelado no Brasil um dia, é um sonho meu, mas aí a gente está indo um patamar muito mais alto, mas a gente tem que entender que são profissões, são aplicações totalmente diferentes uma da outra, tá? Quem sabe o terapeuta pode se transformar num bacharelado um dia no Brasil, mas aí é uma outra história que a gente pode vir aqui trocar uma ideia com vocês aqui também. Mas a gente tem que entender mesmo, tem que parar, colocar o pé no chão. Desenvolvimento de uma profissão num país leva tempo, leva muita discussão, e todo mundo tem que estar aberto a discutir, tá aberto a ouvir, está aberto a conversar. Será que vai acontecer? Então, aqui fica o nosso primeiro momento Ayurchai aqui do Instagram, que vai estar em todas as nossas redes sociais em breve, tá bom? Se você gostou, agora não tem mais like, tem, né? Mas ninguém vê, deixa seu like aí, inscreva-se aí me siga se você não segue ainda, onde você estiver na rede social também, deixa o recadinho. Os recados que vocês vão deixar é muito importante pra gente, tá? Rolou até pergunta aqui, não era nem a minha ideia, né? Aí o pessoal, não, só tá fazendo comentários aqui, que bom. Obrigado, gente, por ter me acompanhado aí. É uma ideia que tá surgindo, espero que continue. 10, 15 minutos trocando ideia com vocês, nem sei quanto tempo eu fiquei aqui. Até a próxima, fiquem de olho aí no meu Instagram, que a qualquer momento eu entro, tá bom? Tchau!